Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula desse segundo bloco do curso de francês básico. Nessa aula nós vamos estudar os demonstrativos, essencialmente, como escrever uma carta postal, um e-mail, um texto simples em língua francesa. Então, a ênfase da nossa aula de hoje é mais dedicada à produção escrita mesmo, né? Para isso, eu separei alguns tópicos que são bem pontuais: adjetivos demonstrativos, preposição para indicar o país de destino ou a nacionalidade, falar das férias, né, expressões que você pode usar para falar de lugares que você visitou e também para falar do tempo. Então, para que a gente possa seguir, nós continuamos usando o método alter ego, que é o método de francês que nós estamos utilizando aqui no curso. E a terceira lição, que é a última lição do segundo dossiê, que é a lição 3. Vamos seguir a mesma dinâmica, eu vou fazer uma explicação bem breve sobre o conteúdo em francês, e aí, obviamente, vocês podem pausar o vídeo e refazer ou fazer exercícios, e a gente vai construindo junto, ok? Então, sem mais delongas, a lição 3, ela começa na página 42, o título é Écrire une carte postale. É claro que aqui nós temos as informações elementares para escrever um cartão postal, mas isso obviamente se estende a um e-mail ou mesmo a uma carta que possa ser escrita, né? O hábito ainda de escrever e mandar cartões postais ainda permanece em alguns lugares, né? Então, não custa nada a gente aprender, porque tem as expressões de tratamento, assinatura, enfim. Bon, dans la troisième leçon du deuxième dossier ici ailleurs, là nous avons 3 cartes postales A, B et C avec des petites photos. La carte postale, c'est quelqu'un qui est en train de voyager pour un autre pays et envoie de petits messages, de petits textes pour quelqu'un qui est chez la personne, par exemple quelqu'un de la famille, un mari, un ami, etc. Bon, je vais vous lire la première carte postale. Suivez, s'il te plaît, la lecture. Nesse momento, se vocês quiserem, eu vou fazer uma leitura bem lenta. E se vocês quiserem pausar o vídeo para refazer o vocabulário, fiquem à vontade. Aqui nós devemos identificar basicamente 3 elementos do cartão postal. Qui écrit, c'est-à-dire l'expéditeur, c'est la personne qui envoie la carte postale. À qui la carte postale elle a été envoyée, c'est-à-dire le destinataire, Madame Pascal Adam, et les types de relations. On doit identifier s'il s'agit d'une relation amicale, familiale ou professionnelle. Ok? Bon, la première lecture. Chère maman, je suis aujourd'hui devant le pyramide. C'est extraordinaire, mais il fait très chaud dans ce pays, 36 degrés. Demain, je fais du shopping dans un souk. Je te téléphone à mon retour. Je t'embrasse, Annie. Bom, então aqui fica bem claro o tipo de relação, né? Vamos repassar as 3. Amicale, familiale et professionnelle. La première, chère maman. Já começa com o próprio vocativo identificando, né? Que é uma relação familiar. A Annie que envia o cartão à Madame Pascal Adam, ok? Le deuxième, cher Max, deuxième ville dans ce pays immense. Hier, l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est une magnifique plage. C'est un pays de contrastes. Il fait beau. Le carnaval commence demain. 4 jours de samba non-stop. Bisous, Monique. Então, nesse segundo cartão postal, nós temos aqui mais uma relação de amizade, né? Cher Max,
Monique. La troisième, salut les filles, imaginez l'avenue la plus chic du monde. Imaginez les restaurants, toutes les cuisines du monde. Imaginez l'architecture. J'adore cette ville. Je marche beaucoup, je visite les musées, je me promène dans le Central Park. Tout à l'heure, je visite le Chinatown. À bientôt au bureau avec les photos. Bise, Catarina. Então, veja que aqui já é um sujeito plural. Salut les filles. Então, nesse caso, nós temos uma relação profissional, né? No final, à bientôt au bureau avec les photos, Catarina. Então, há uma outra questão que nós podemos destacar nesses pequenos textos, é a indicação do tempo, né? Quais são as expressões que eu vou utilizar para dizer como é que está o clima, digamos assim, né? Então, diferentemente da língua portuguesa, nós precisamos de uma expressão idiomática para falar do tempo. Veja, il fait très chaud. Il fait très chaud. Ok? Está fazendo calor. Il fait beau. Então, eu tenho aqui a informação que está tudo... o clima, né? Está bem bom. Il fait beau. Ok? Essas expressões, elas são impressões assim que eu tenho dos lugares e também do clima desses lugares, né? Eu vou colocar aqui para a gente entender melhor. Então, para você falar sobre o tempo, você vai usar necessariamente a expressão composta com o verbo faire, tá? Que é o verbo fazer, nós já estudamos, né? Necessariamente, esse sujeito que está aqui destacado, o il, não representa uma pessoa. Ele está sendo utilizado justamente para que nós possamos conjugar o verbo, né? Então, quando eu digo assim, para criar a expressão idiomática, conjugar o verbo faire e designar o clima da região. Então, quando eu digo il fait beau, eu tenho a informação de que o dia realmente está agradável, está bonito, está ensolarado, né? Deixa eu mudar aqui o idioma para a gente não ter problema com as nossas correções de texto. Eu sugiro também que vocês façam isso ao utilizar as anotações do Word, né? Facilita bastante. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid. Há também outras expressões, né, que são constituídas a partir do verbo. Por exemplo, il neige. Il gèle. Voltando aqui ao nosso método, nesse capítulo eu sugiro, né, que você possa identificar quem escreveu a carta, quem recebeu, qual o tipo de relação dos 3 cartões postais, e você pode também tentar relacionar o que está escrito nesses textos às fotos que são apresentadas, né, quais são as atividades, as impressões do lugar. Na página 43, nós temos aquele que nós já conhecemos, né, o point longue. Écrire à ses amis et sa famille. Repérer les 3 cartes, les formules pour commencer et pour terminer. Então, é necessário que a gente tenha cuidado ao enviar, seja qual for, um cartão postal, um e-mail, uma carta, seja lá o documento que for, porque o vocativo ele vai determinar também o grau de intimidade que você tem com a pessoa e a maneira como você assina também, ok? Então, vamos fazer o vocabulário dessas expressões. Chers amis, amicalement, coucou, ma chère, amitié, mon cher. Então, primeiro vamos ao uso da palavra cher, né? Você pode usar cher mesmo no sentido de caro, lembrando que há concordância entre
o gênero, né? Masculino e feminino. O plural, você acrescentará o S ao final, né? E aí tem uma questão, tem uma questão que eu sempre explico para os meus alunos, né? Sobre o uso do cher. Perceba, a pronúncia é a mesma, só a escrita que vai mudar de acordo com o sujeito. Cher masculin, le premier, cher masculin, cher féminin, cher masculin pluriel e cher féminin pluriel. E aí vocês poderiam se perguntar, e o chéri, né? Que as pessoas tanto usam. Chéri também tem acordo do masculino, chéri masculin e chéri féminin, ok? A pronúncia também é a mesma. Qual é a diferença de usar cher e usar chéri? O cher ele também pode ser usado no sentido formal, no sentido de caro ou prezado, por exemplo, na língua portuguesa. Agora, o chéri, tanto o masculino quanto o feminino, jamais. É um vocabulário assim um vocativo, perdão, que ele indica que você tem um certo grau de intimidade com a pessoa que você está escrevendo. Então, jamais você pode enviar alguma coisa chamando alguém de chéri se você não tiver um certo nível de intimidade com essa pessoa. Então, atenção, porque são palavras bem parecidas. Cher, você vai usar para situações formais ou mesmo limitadoras, né, por conta da politesse. E o chéri você utilizará para expressões mais para comunicações mais íntimas, digamos assim, ok? O coucou é bem formal, seria como se fosse um olá, né? E para você encerrar o texto, né, você pode utilizar amicalement, amitié. E a depender se você for encontrar logo a pessoa, né? À bientôt. Ok? Bom, aqui no nosso método, na página 43, segue também um point longue, que é o aide-mémoire, com expressões para você utilizar para falar das suas impressões sobre os lugares, né? Então, basicamente, eu vou fazer aqui o vocabulário e já passo a explicação desses verbos, ok? Vamos lá. C'est un endroit extraordinaire. C'est magnifique. C'est génial. C'est un pays des contrastes. J'adore cette ville. Je passe des vacances inoubliables. Então, normalmente, quando você vai dar a impressão que você teve de um lugar, você vai usar o demonstrativo mesmo, né? Muita gente assiste às aulas e aprende essa expressão desde cedo, né, que é o c'est, mas não entende necessariamente o que ela significa, que é isso que nós vamos aprender agora, né? O c'est, ele vai ser uma contração de um demonstrativo, que é esse aqui, esse, mas o verbo être mesmo, né? Então, você vai utilizar o c'est para dizer é isso, essa cidade é ótima, é uma cidade... na língua portuguesa seria o equivalente a você usar o verbo ser mesmo, né? Só que aqui ele está contraído. Uma outra coisa, quando você vai usar essas expressões do que você gostou, é usar, por exemplo, o verbo aimer ou o verbo adorer. J'adore cette ville. J'aimais beaucoup cette ville. J'aime beaucoup ce pays. E aqui para você falar quais são os verbos que você vai utilizar para falar do que você faz quando está de férias, né? Então, esse aqui é bem
legal porque a maioria dos verbos que você vai utilizar aqui são verbos regulares. A gente já aprendeu que os verbos regulares, eles não são... Eles têm uma desinência fixa. Então, se você aprender a desinência, já está tudo certo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro que nós vamos visualizar é Je marche dans la ville. Perceba. Aqui você tem o verbo marcher, que é o verbo andar, né? Nesse caso, as expressões, elas vão parecer expressões marcher. Elas vão ser apresentadas também para indicar deslocamento, né? Então, eu vou fazer a conjugação rapidamente aqui, só para a gente lembrar. Je marche, tu marches, il marche, elle marche. Lembrando que no francês você também tem o pronome on, né, que pode designar, a grosso modo, comparando com a língua portuguesa, a gente, né, aquele vocabulário plural, né, também pode ser nós, né, substitui o nós. Então, ele sempre vai ser conjugado igualzinho à terceira pessoa, tá? Il marche, elle marche, on marche. Nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Eu vou marcar aqui para que vocês possam identificar a desinência. Veja, da primeira pessoa, né? Je marche, tu marches. Observe que, apesar de eu ter a letra S aqui no final, eu não pronuncio, né? Nós já aprendemos que na língua francesa, quando a palavra termina em consoante, nós terminamos a pronúncia normalmente no som vocálico. Então, a pronúncia da primeira é igual à segunda. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, on marche. Esse on também pode ter o sentido de nu, plural. Nós andamos na cidade, né? No plural, au pluriel, nous avons nous marchons. Essa é a desinência que eu informei para vocês que não muda. Vous marchez. Il marche. Elle marche. Lembrando que aqui também termina em NT e você vai pronunciar tudo do mesmo jeito. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, on marche, il marche, elle marche, ok? Então, como termina em consoante, nós não pronunciamos. Então, aqui, logo no nosso método, nós já vimos, assim, 4 verbos que podem nos ajudar. O verbo marcher, o verbo visiter, que também é um verbo utilizado para você falar da sua experiência de viagem, por exemplo, né? E também é um verbo regular. Perceba que ele termina em ER. Não é isso? Pode observar aí. Então, a conjugação do verbo visiter, ela será feita com as mesmas desinências que foram feitas... Opa, aqui faltou uma letra S. Elle marche, il marche. Ok, pronto. Visiter, aí eu sugiro, eu não vou fazer a conjugação de novo, porque eu já expliquei anteriormente,
eu sugiro que vocês façam uma pausa no vídeo, peguem papel e caneta e treinem a conjugação do verbo visiter, que é um verbo bem transparente. Eu vou anotar logo todos aqui. E aí tem uma questão que é sobre os verbos pronominais, né? Normalmente, os verbos pronominais, eles... Le verbe pronominaux. Eles são verbos que vão indicar movimento ou deslocamento, né? Qual é a diferença que eu tenho? Quais são esses tipos de verbo? Por exemplo, o verbo promener, que é o verbo passear, ok? Se eu coloco o verbo promener, passear, o sentido dele é imediato. Agora, se eu escrevo se promener, aí eu tenho uma expressão, um verbo pronominal, né? Se passear, sim. Porque entende-se que você executou, o próprio sujeito executa essa ação. Como é que eu vou saber, então, se o verbo ele vai ser pronominal ou não? É bem simples. A partícula se, ela vai aparecer na frente dessa conjugação, né? E normalmente os verbos que indicam deslocamento e movimento são pronominais. Então, por exemplo, se promener, se baigner. E aí a conjugação ela vai ser acrescida de um pronome, né? Que é o pronome réfléchi. Nesse caso, je me baigne. Observe uma coisa. O verbo promener ou se promener, né? Que nós estamos vendo aqui, ó. Ele é um verbo pronominal. Assim como o verbo se baigner, ok? Se promener e se baigner. Contudo, eles também são verbos regulares. Então, isso quer dizer que a desinência deles aqui, ao final, não mudará. O que será acrescido dessa conjugação? É o pronome que vai reforçar a condição do sujeito de ação. Então, eu vou conjugar aqui para vocês conseguirem visualizar. Je me baigne, tu te baignes, il se baigne, ok? Elle se baigne, on se baigne. Aqui eu tenho a conjugação no singular, né? Au singulier. Recapitulatif. Je me baigne, tu te baignes, il se baigne, elle se baigne, on se baigne, ok? Essa será a diferença. O verbo é regular, ele vai permanecer com a mesma desinência que é indicada dos verbos regulares, que são aqueles que terminam em er. A desinência deles ao final do verbo não mudará. Então, se você aprendeu a conjugação do verbo regular, não terá problemas para fazer a conjugação de outros verbos que terminam em er e que sejam regulares, à exceção do verbo aller, que nós já sabemos, né? O verbo aller ele termina em er, que é o verbo ir, mas ele não é conjugado, não é um verbo regular, tá? À exceção do verbo aller, ok? E aí, quando esse verbo ele se apresentar na sua forma pronominal, que é justamente para indicar movimento, deslocamento, ação pessoal, ele vai aparecer, o sujeito aparece reforçado aqui, ó, de um pronome, que reforça a ação desse sujeito. Então, eu me banho, tu te banhas, ele se banha. Como eu vou ver isso na conjugação infinitiva? Essa partícula se aparecerá antes do verbo na sua forma infinitiva, ok? Je me baigne, tu te baignes, il se baigne, elle se baigne,
on se baigne. Au pluriel, nous nous baignons. Vous baignez. Il se baigne. Elle se baigne. Ok? E aí, não se confundam, né, com essas duas partículas aqui, porque então está repetido duas vezes, né, o nunu e vuvu. Na verdade, é um sujeito e o outro é um pronom réfléchi, ok? Nós nos banhamos, né? Vous vous baignez, il se baigne, elle se baigne, ok? Um outro verbo é o verbo faire. Nós já estudamos a conjugação, mas não custa nada dar uma lembrada aqui, né? O verbo faire, ele é um verbo irregular, é o verbo fazer, né? Então é importante que a gente saiba a conjugação dele assim na ponta da língua, igual o verbo aller, o verbo être, o verbo avoir. É importante estudar esses verbos, até porque eles vão compor expressões idiomáticas algumas vezes, né? Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Perceba que a conjugação dele vai modificar, tá? Então, eu aconselho, cada vez assim que vocês encontrarem um verbo novo, é importante pausar o vídeo, fazer uma anotação, fazer a conjugação. Ajuda bastante para a gente adquirir vocabulário, ok? Bom, aqui no point langue ao lado tem a anotação sobre les adjectifs démonstratifs pour désigner quelque chose. Et là, vous avez masculin singulier, ce pays, cet hôtel, féminin singulier, plage et ville. Eu vou montar essas explicações aqui que fica bem mais fácil, tá? Les adjectifs démonstratifs, vous prenez par exemple pour le masculin, c'est masculin. Voilà. Exemple, ce pays immense, ok? A palavra pays é uma palavra masculina, né? Se eu fosse colocar aqui um artigo antes dele, seria o artigo le. Então, se o le é masculin, então o adjetivo demonstrativo vai ser ce masculin, ok? Qual é a regra e qual é a exceção? Se a palavra que sucede, ela começa, por exemplo, com uma vogal, ou se não com H, que é o exemplo aqui dado, né? Não importa se essa palavra ela é masculina ou feminina, você sempre utilizará o set. Então, vai ficar assim, ó. Por exemplo, cet hôtel. Para que nós possamos fazer aqui a liaison na hora da pronúncia. Veja, cet hôtel, cet hôtel, cet hôtel. Ou seja, se a palavra começa com H, attention, cet, vous utilisez par exemple devant H ou voyelle. Ok? Não importa se masculino ou feminino. O outro exemplo dado é o feminino, né? Sept. Par exemple, je me suis promené
dans cette plage. Então, se eu considero aqui que a palavra plage é uma palavra feminina, imaginamos assim que tem um artigo aqui na frente. Eu não lembro se eu já falei, mas é importante dizer. Normalmente as palavras que terminam com E no final em língua francesa, a maioria delas é feminina, né? Nem todas, mas a maioria é feminina. Então, se for chutar, pode chutar no feminino aqui, ok? Je me suis promenée dans cette plage. J'ai visité, normalmente aqui spoiler do passé composé, né? J'ai visité cette ville. Então, normalmente aqui, vila, né? Tô colocando entre parênteses porque não precisa, é só para indicar mesmo que é feminino, tá? Mas esse lá e le não fazem parte. Fica assim, ó. Eu sempre vou utilizar j'ai visité cette ville, ok? Então, aqui eu tenho cette, vous utilisez pour le mot féminin, ok? Attention. Voilà. Le mot féminin. Pronto, agora corretinho. Por fim, o plural. Paysage e montanha. Assim como os artigos, a forma plural, ela é única. Não importa se você vai utilizar para o masculino ou feminino. Ce pluriel. Então, se eu vou dizer, eu passeei nessas praias, eu visitei estas cidades, ou eu me hospedei nesses hotéis, não importa se masculino ou se feminino, a fórmula sempre será a mesma. Então, nesse caso, você vai utilizar sur montagne. Perceba que montanha é feminino. C'est montagne e ce paysage. A fórmula do plural, ela é única. Bom, a lição é bem curtinha, né? A lição 3 aqui você tem, por exemplo, para você indicar o destino, de onde veio, para onde vai, enviar, por exemplo, uma documentação pelo correio, la poste. Quais são as preposições que você vai utilizar para indicar da onde veio e para onde vai essa correspondência? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na página 44. Complétez et justifiez vos réponses pour indiquer le pays de provenance. On utilise des apóstrofes, du, i, de, avec es. Então, se eu digo assim, aqui só tem um exemplo, né? La lettre vient. Então, a carta veio, para eu dizer, veio de Portugal, veio da Espanha, veio do Equador, veio da Polônia, veio do País Baixo. Eu vou utilizar a preposição para indicar de onde veio. Qual é a diferença? O de você vai utilizar para a palavra masculina, de apóstrofe para palavras que começam com vogal ou H, de para a palavra feminina, de apóstrofe para palavras que começam com vogal ou com H mudo, o du para palavras masculinas e o de avec s com plural. Então, vai ficar assim, olha. La lettre vient, que eu já tenho um exemplo, vamos usar o exemplo aqui. La lettre vient, aqui eu tenho o verbo venir, que é o verbo vir. Perceba que já é um verbo de outra desinência, né? Então, ele vai ser conjugado de outra forma. Sugiro que vocês procurem também para adquirir vocabulário. Então, la lettre vient du Portugal. Ok? Por que du Portugal?
Porque Portugal é um nome de país masculino. Então, esse du seria de mais le, e eu vou apresentar no enunciado du. Ele vai aparecer de forma contraída, ok? La lettre vient d'Espagne. Veja, Espanha é um nome de país feminino, ok? Contudo, começa com vogal. Então, eu vou utilizar de apóstrofe, né? Para facilitar aqui para palavras que começam com vogal, ok? Perceba que Espanha é feminino, mas não importa. Olha o outro exemplo. La lettre vient d'Équateur. D'Équateur. Veja, Équateur, c'est un nom de pays masculin, mais il commence par voyelle. Alors, vous ajoutez des apostrophes. La lettre vient de Pays-Bas. Nesse caso, eu tenho um país que tem um nome composto e com plural, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar Pays-Bas. Agora, se a palavra for só feminina, la lettre vient de Polônia. Nesse caso, a palavra é feminina, eu identifico o país que é feminino, ele termina com a letra E, como a maioria das palavras femininas em francês, e nesse caso eu utilizarei de, ok? Pour indiquer le pays de destination, on utilise un pour le féminin, O pour le masculin et O avec X pour le pluriel. La lettre est adressée. Vamos colocar aqui o exemplo para ficar bem visual mesmo. La lettre est adressée. Veja, vamos olhar aqui o nome dos países. Japão, Angleterre, Iran, Tunisie, Philippines. La lettre est adressée au Japão. Por quê? Porque Japon, c'est un mot masculin. Alors, pour le mot masculin, vous prenez, je vais taper là, pardon, la lettre est adressée au Japon masculin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. La lettre est adressée au Japão. Então, se o nome do país for masculino, eu vou utilizar o. Ok? Se a palavra for feminina, on. Ok? E se ela for plural, o. Pronuncia da mesma forma. Só vai mudar a escrita. Ok? Então, la lettre. Vou seguir aqui mesmo. La lettre est adressée en Angleterre, en ce qui se passe, Angleterre, pardon, en Iran, o outro país, en Tunisie, la lettre est adressée en Tunisie, Tunisie. Perceba, en Angleterre,
Eu falei en Angleterre, desculpa. En Angleterre, en Iran. Então, nesses dois casos aqui, as palavras começam com vogal. Então, não importa se masculino ou feminino, começou com vogal ou H, eu utilizarei en. Se é masculina, o. E se ela for plural? Eu uso o no plural. Pronuncia da mesma forma como o singular. A escrita é que muda. O Filipina. O Filipina dos peixes. Eu adoro esse corretor porque ele ajuda bastante, né? Se a gente digitar errado, automaticamente é só você mudar para a língua francesa e ajuda bastante na hora da acentuação, na escrita, principalmente para a nossa última lição, que é uma lição de escrita. Ajuda bastante. Bom, tem uns exercícios aqui que são exercícios de áudio, assim, de pronúncia, bem leves, e uma explicaçãozinha ao final da lição, que é sobre o tempo que nós já vimos, né? Il fait beau, il fait mauvais, il fait chaud. Como eu já expliquei anteriormente, a expressão para você falar do clima é uma expressão idiomática construída com il fait. Então, eu vou utilizar a expressão il fait beau, il fait mauvais, il fait chaud, il fait froid, pode dizer se está quente, se está frio, se o dia está bonito ou não, tá? Aqui ao final tem aquele exercício maravilhoso, né, de aplicação das formulazinhas para a gente fixar, mas é óbvio que eu também separei alguns exercícios para vocês fazerem de forma online. Como essa é a nossa última aula desse bloco, ela vai ficar um pouquinho mais longa hoje, eu peço desculpas para vocês, mas é só para colocar as referências. Bom, esses sites são sites que podem expandir esse vocabulário que vocês aprenderam hoje, como ele é um vocabulário que exige a escrita, seria bem interessante praticar. Todos os links dos exercícios apresentados estão disponíveis na descrição do vídeo. Eu também vou deixar registrado na plataforma da Unifap para que vocês possam acessar e fazer tranquilamente depois que assistirem a aula. Esse aqui vocês já conhecem, né? Adjetivo demonstratif, ce, cette e ce. Como você vai fazer? Choisir l'adjectif démonstratif à la forme qui convient. Lá vous avez des phrases, vous pouvez écouter toutes les phrases. Aqui é sempre importante, eu já disse isso em outros vídeos, mas não custa nada repetir se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou é o primeiro vídeo, né? Esses exercícios aqui, você não precisa se preocupar com o tempo. Você pode fazer quantas vezes for necessário, ouvir quantas vezes você julgar necessário, até você conseguir completar a frase. E aqui é bom para você pensar o que é o masculino, o que é que começa com vogal ou H, o que é o feminino e o que é o plural. Para isso, você vai ter que perceber a qual substantivo a palavra se refere. E é também mais uma maneira de você adquirir vocabulário, utilizar o dicionário, seja ele impresso ou digital. Ao final desse exercício, você tem a opção de validar para ver quantas das 12 frases você acertou. Você tem a opção de verificar também, né, quais são essas respostas. E se você errou por falta de atenção ou gostaria de refazer para tentar treinar mais, você pode recomeçar utilizando esse botão. Também tem a opção de você imprimir esse exercício e fazer as fórmulas relacionadas e recopiar também no caderno. Isso é excelente, né? É algo que eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, num exercício de produção escrita, é muito importante a gente usar o exercício da cópia, não é besteira, vale super a pena você reescrever as lições, reescrever o que você estudou. Um outro exercício que é maravilhoso, de um outro site, é o Train French. Eu gostaria de recomendar, não haverá tempo, né, da gente fazer mais exercícios aqui, mas esse site é maravilhoso porque ele apresenta, assim, nesses blocos, exercícios de conjugação, como nós já estudamos, verbos regulares, alguns verbos que terminam em er. Então, você pode escolher aqui, por exemplo, exercícios sobre verbos regulares. Aí você clica no tópico que você precisa. Você tem a opção de ler um pouquinho de definição, você pode escutar
os exercícios, você pode recuperar, refazer, né? Tem tópicos de gramática, por exemplo, sobre os demonstrativos, são exercícios bem pontuais, é só clicar em cada um desses, cada lugarzinho desse aqui que eu estou passando, você pode fazer escolhas múltiplas, você pode só escolher, você pode escrever. Então, são exercícios online importantíssimos que podem ajudar muito. E no Train French, ele tem muitas referências assim sobre todas essas aulas e os tópicos que nós vimos nesse último curso, né? Também indico a referência de escrever um e-mail, né? Tem cada tópico desse no Le Point de Fleur. Eu separei aqui um para mostrar para vocês, ó, sobre expressão escrita. E aí tem pessoas também que chegam aqui no vídeo, né, e também estão procurando, por exemplo, aprender um pouco mais de francês, para entrar, quem principalmente faz pós-graduação, mestrado, doutorado, né, tem interesse em fazer, às vezes mandar um e-mail para uma instituição estrangeira. Eu vou até inclusive preparar uma aula específica sobre isso para colocar no francês instrumental, porque eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas me pedindo isso. Mas nesse link aqui também tem referências, por exemplo, para você escrever uma carta formal, um e-mail formal, né? É o expression lepointdefleur.net, expression écrite, também vou deixar o link na descrição do vídeo. Para escrever uma carta formal tem o editor também, que é um exercício da Didier. E para a gente não se mais, esse aqui eu adoro, que é o France Podcast. É francepodcast.com, é um site assim que apresenta uma série de exercícios de gramática, de vocabulário. Eu separei um aqui sobre a aula de hoje, né? Você pode olhar, tem uma produção aqui, né? Você pode tentar, né? Com uma formulazinha de estrutura, como começar a falar da sua experiência, dos conceitos. No nosso caso, a nossa lição hoje foi para falar sobre uma viagem. Você pode falar do final de semana, do seu dia de trabalho, enfim. E tem um exemplozinho aqui que pode ser seguido, né? Vocês podem copiar, vocês podem tentar entender, ler sem traduzir de preferência, né? Para tentar recuperar essas informações pro texto de vocês, né? Com as informações pessoais de vocês. Bom, se vocês tiverem dúvidas, comentários, se quiserem material, enfim, esse é o meu e-mail, marianaalves@unifag.br. Agradeço muitíssimo a participação de vocês nesse curso, um grande abraço e até mais.